Bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica, mais especificamente ao nosso curso Conhecendo a Bíblia. Nosso desejo, nossa oração é que vocês possam, todos nós, na verdade, possamos aprender mais da palavra de Deus e assim sermos abençoados por estas informações que haveremos de receber. E o nosso propósito é exatamente isso, que seja ampliado o nosso conhecimento a respeito da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, e assim seja mais fácil nós estudarmos as Escrituras Sagradas, tanto individualmente como em família. Este é o nosso propósito, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Quando Jesus estava conversando ali com os seus discípulos, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Ele praticamente falou para aquelas pessoas e, logicamente, ele fala a nós para que nós examinemos as Escrituras, porque é lá que nós vamos encontrar a vida eterna, é lá que nós vamos encontrar informações, tudo a respeito do nosso Senhor Jesus. E claro, a gente desde o Antigo Testamento já sabe que as Escrituras elas têm um valor muito grande. Veja aí o que diz o Salmo 19, versículos de 7 até o 10, que é até um salmo bastante conhecido. O texto diz: a lei do Senhor é perfeita, tudo referindo-se à Bíblia. E ela faz o quê? Ela restaura a alma. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. A lei do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus, que somos incentivados a examinar, ela promove grandes coisas a partir do nosso interior. Se você vê aí o versículo, ou os versículos que nós lemos, fala de uma restauração da alma, fala de sabedoria que ela nos dá, fala da alegria que ela promove no coração, fala da iluminação que ela oferece a nós, e ela é totalmente presente no sentido de que permanece para sempre. A Bíblia foi, é e sempre será o livro que é a palavra de Deus e que garante a todos nós toda a direção que precisamos. E lá no finalzinho, no versículo de número 10, vai falar que ela é mais desejável do que o ouro e muito mais agradável do que o mel. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é extremamente preciosa e é por isso que nós, então, começamos este curso para que possamos conhecê-la um pouquinho mais, entender algumas coisas que vai facilitar a nossa compreensão e o nosso estudo da Bíblia. Lá no Novo Testamento, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, a sua segunda carta a Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A ênfase é que a Escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Por isso que a gente usa muito a expressão que a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia não é só mais um livro dos muitos que existem no mundo. A Bíblia é a palavra de Deus. Existem livros que falam a respeito da Bíblia, a respeito de Deus. Mas a Bíblia é a própria palavra de Deus, é Deus falando com o ser humano. Por isso, então, nosso objetivo de conhecermos mais as Escrituras e aí, então, podermos estudá-la com maior sabedoria. O nome da Bíblia. A Bíblia,
A expressão Bíblia, ela vem do grego e nada mais, nada menos significa do que livro ou rolos. E aí você tem nesse quadro os nomes que a Bíblia recebe. Ela recebe o nome de Bíblia mesmo, ou de escrituras, que no grego seria grafê, ou palavra de Deus, que no grego seria logos tuteu. Então você vê neste gráfico, aqui logos tuteu, que traduzido significa palavra de Deus. Aqui você vê grafê, que traduzido significa escrituras. E Bíblia, que significa Bíblia mesmo, que é a ideia de livros ou rolos. Na Bíblia, nós temos 66 livros. A versão, o tipo de Bíblia que nós usamos, a conhecida como Bíblia evangélica, contém 66 livros. Então, é um conjunto de livros e antigamente era no formato de rolos. A Bíblia tem esses nomes. E quando Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 13, ele usou a palavra Bíblia. E aí o texto diz: quando vier, não te esqueças de trazer a capa que deixei com Carpo, em Troade. Traga também meus livros. Aí a palavra foi Bíblios, que é Bíblia. E especialmente meus pergaminhos. No mesmo livro, no capítulo 3, versículo 15, ele falou de novo da Bíblia, mas usando a expressão grafê, que é a escritura sagrada ou escritura. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que as Escrituras têm a capacidade de torná-lo sábio. E aí foi quando ele usou essa palavra grafê. E a palavra logos, né, de logos tuteu, palavra de Deus, nós vamos encontrar lá no Salmo 119, versículo 105, que lá está no hebraico, que seria davar ou dabar, se escreve dabar, mas se fala davar, que seria a mesma coisa que logos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, as três palavras aparecem nas Escrituras e selecionamos aí esses 3 versículos para mostrar que a Bíblia é exatamente isso que nós já vimos aqui. Bíblia, Escritura, Palavra de Deus. A Bíblia ela tem 2 partes. A primeira parte é conhecida como Antigo Testamento, alguns chamam de Antiga Aliança, e o Novo Testamento, que também é chamado de Nova Aliança. No Antigo Testamento, nós temos 39 livros. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. As 2 partes, Antigo e Novo Testamento. Para ficar fácil para você memorizar, Antigo Testamento, Jesus ainda não havia nascido. Novo Testamento é o momento em que Jesus vem e aí toda a história da igreja começa. Os livros do Antigo Testamento são esses 39 livros, começando com Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Observe que são 39 livros no Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, vamos encontrar os 27 livros, que começa ali com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 a Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro,
1ª de João, 2ª de João, 3ª de João, Judas e Apocalipse. Esses são os livros do Novo Testamento. Então, guarde aí na sua memória. 2 partes contém a Bíblia: Antigo Testamento e Novo Testamento. Algumas palavras são usadas para representar ou para que significa Bíblia, que quando usadas diz respeito à Bíblia. É a Bíblia, Escritura e Palavra de Deus. E a palavra Bíblia significa rolos, a joia? Então, por enquanto, são essas as informações que a gente quer passar para os irmãos para que vocês tenham um maior conhecimento deste livro que nós lemos. As línguas que a Bíblia foi escrita. O Antigo Testamento, em grande parte, foi escrito em hebraico. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E aqui nós temos o alfabeto hebraico. Uma coisa interessante, o hebraico se lê da direita para a esquerda. Então começa aqui com o Aleph, depois vai Bet, Gimel, Dalet, e assim vai até a última letra, que é Tav. Essas 2 letras que estão na cor laranja, elas não têm pronúncia. Elas aparecem no texto, mas elas não são pronunciadas. Elas são silenciosas. O Aleph e o Ain. Essas 2 são silenciosas. Estas outras letras que vocês veem que têm o mesmo nome, só que uma está em azul, é que no hebraico algumas letras, elas são a mesma letra, só que esse que está aqui em preto, Kaf, é chamado de Kaf inicial, ele aparece sempre no começo das palavras, e depois tem o Kaf final, que aparece no final das palavras. E aí a gente tem o Men, que seria a mesma coisa, que é a letra M, tem o Nun, que é a letra N, também tem a mesma coisa, tem o Tzadek, que é TS, também final, e o P, que é o P ou F, que também aparece no início e no final. Então, todo o Antigo Testamento foi escrito com essa língua, né, que é o hebraico. Hoje, existe o hebraico moderno, o hebraico bíblico já não é mais usado. No hebraico, inicialmente não tinham vogais, mas passado um tempo foi acrescentada as vogais. Então, olha que coisa interessante que depois eu quero compartilhar com vocês. Mas veja os formatos da letra A, é um traço, da vogal E, esses 3 pontinhos, I, um pontinho, o traço parecendo uma cruz sem a parte de cima, depois o U, 3 pontinhos na diagonal. E depois elas aparecem em outros formatos também, e aí vai depender um pouquinho do texto e da palavra, é que vai se usar esse tipo de U, esse tipo de O, ou esse O. Então perceba que tem 3 tipos de O. Depois tem o I, que pode ser esse aqui de baixo ou esse aqui de cima. Tem o E, que pode ser só 2 pontinhos, e tem o A, que é muito parecido com o O. Por que eu disse que é interessante? Para a gente valorizar a Bíblia. Tente imaginar um tradutor da Bíblia. Ele vai pegar a Bíblia com aquelas palavras formado por estas consoantes e tendo essas vogais aqui embaixo. Então, essas consoantes aqui com essas vogais embaixo. A pergunta é, na hora de traduzir, é A ou é U? É esse I aqui ou é esse I? Observe, às vezes uma manchinha no papel poderia dar outro sentido à palavra, mas Deus, na sua infinita graça, permitiu que as Escrituras chegassem até nós sem nenhuma mudança que seja significativa para sabermos quem é Deus, a obra de Jesus e do Espírito Santo na nossa vida para nos dar a salvação. Eu acho incrível isso e quis compartilhar com vocês. Uma das línguas que a Bíblia foi escrita foi o hebraico, mas também em algumas partes do Antigo Testamento e no Novo Testamento tem algumas palavras, inclusive usadas por Jesus, tem o aramaico, que é esta
letra, ou essas letras que nós estamos vendo aqui, e elas também foram usadas, algumas partes do Antigo Testamento foi usado o aramaico. E aí você vê também que é bem diferente do que nós estamos acostumados. Está bem longe daquilo que nós somos acostumados a ver na nossa língua. Mas foi uma das línguas que Deus permitiu ser usada para escrever as Escrituras. Nós temos também o grego, que foi basicamente a língua do Novo Testamento. Já o grego é mais próximo de nós, até algumas palavras a gente ainda conhece e usa. Ali começa já lendo da esquerda para a direita, como é o nosso normal, o alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, e aí vai continuando até o psi, o ômicron, que são as duas últimas letras. Como dissemos, na nossa língua, o português, você vai encontrar algumas palavras que provêm do grego e ainda são usadas entre nós. Grego, então, majoritariamente no Novo Testamento, nós vamos encontrar. E veja que coisa maravilhosa. Num livro, que tem 66 livros dentro dele, nessa coleção de livros, nós temos 3 línguas diferentes que Deus usou para nos transmitir a sua mensagem, a sua própria palavra. Quando a gente pega a Bíblia, ao abrir a Bíblia, você vai encontrar normalmente no alto da página o nome do livro. Então aqui está o exemplo do livro de Mateus. Então esse é o nome do livro. Nem sempre o nome do livro é o nome do autor, mas no alto você vai encontrar o nome do livro. Depois, o número maior que aparece, normalmente à esquerda, é chamado de capítulo. Então, o número maior é o capítulo. O número menor é o versículo. Então, quando você está entre nós, às vezes a gente fala assim, Mateus capítulo 1 ou capítulo 2 ou outro número qualquer, desde que tem ali, né? São 28 capítulos lá em Mateus. Então, olha, capítulo 1, versículo 3. Então, você sabe que o primeiro número citado, o capítulo, é um número maior que tem aí na sua Bíblia. E o versículo é um número menor, tá bom? E aí, normalmente, tem algum título que aparece, que foi dado depois, porque originalmente, quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha esse título aqui, esse subtítulo, na verdade, em cada capítulo. Também não tinha número de capítulos e nem versículos. Isso foi colocado depois para facilitar nós a encontrarmos os textos da Bíblia. Foi feito mais por um sentido, uma forma didática. Então, quando você vê a página da tua Bíblia, o que você vai encontrar é exatamente isso. Você vê o livro, o capítulo e o versículo. Uma coisa que é importante, que nós queremos sugerir, é que você use o índice na tua Bíblia, ou o índice que tem na tua Bíblia. Às vezes nós citamos algum livro, mas onde está esse livro? Vai para o índice. Só como exemplo, veja aqui, ó, primeiro livro lá em cima, Gênesis, aí tem a abreviatura da palavra Gênesis, que é GN, aí aparece o número de capítulos que tem o livro de Gênesis e em qual página está o livro de Gênesis. Página de número 3. Às vezes difere o número da página. Tá? Outro exemplo aqui, o livro de Jonas. Está dando para ver aqui o mouse, né? Livro de Jonas, a abreviatura JN, número de capítulos 4, página 1205. Ou 1205. Então, quando você usa o índice, fica mais fácil de você achar, encontrar o livro que está sendo referido, que vai ser estudado. O índice tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, lá no começo da tua Bíblia, logo nas primeiras páginas, você vai encontrar o índice. Isso é muito importante para que você encontre. Uma questão que sempre fica é: quem escreveu a Bíblia?
Normalmente, às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo assim, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. É um argumento interessante, porém, se este argumento é válido, a gente não vai acreditar em nenhum tipo de livro, porque os livros, inclusive, que a gente usa nas escolas, foram escritos por pessoas, por seres humanos. E a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? A própria Bíblia responde quem a escreveu. Veja aí texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 até o 21. Assim, temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Saibam, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito. Verso 21 é o chave para nós. Nenhuma profecia foi produzida por vontade humana. Isto é, toda a profecia, toda a Bíblia foi produzida pela vontade de Deus, quer dizer, saiu da cabeça de Deus e não da cabeça do homem. Mas homens falaram e depois, consequentemente, escreveram, conduzidos pelo Espírito Santo. Eles falaram da parte de Deus, quer dizer, daquilo que estava na cabeça de Deus, os homens escreveram. O conteúdo da Bíblia é a palavra de Deus, mas quem colocou isso no papel foram homens. Bom, então, quando alguém questionar, mas eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. É verdade, ela foi escrita por homens. A gente talvez teria maior dificuldade se ela tivesse sido escrita por extraterrestres. Mas, uma vez que foi escrita por pessoas, assim como os nossos livros de português, matemática, ciências, biologia e todas as outras coisas que nós estudamos, e chegamos até a nos tornarmos doutores, tudo foi escrito por homens. E nós acreditamos. A Bíblia é a palavra de Deus. Surgiu na cabeça de Deus, na mente de Deus, e ele usou homens para escrevê-la, conduzidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante que a gente tenha na nossa mente. E aí fica, na nossa primeira aula, um incentivo para vocês. Adquira uma Bíblia se você ainda não tem. Se você observou, em cada versículo que nós usamos, no final, tinha alguma coisa escrita, NVT, século 21, e outra revista e corrigida, ou revista e atualizada. São versões da Bíblia que existem em português. Nós temos uma variedade de traduções de Bíblias em português. Adquira uma. Se a tua está muito antiga e você, ou ela é, de repente, uma espécie de relíquia de alguém que você gosta muito e não quer usar essa Bíblia, adquira outra, compre outra Bíblia e leia a Bíblia de maneira regular. Todos os dias, separe um tempo para ler as Escrituras, para se inteirar daquilo que diz a Bíblia. Faça anotações, grife os versículos que lhe chamarem a atenção. Você pode, entendemos que não é pecado vocês fazer anotações na própria Bíblia. É o seu livro, é a sua Bíblia. Você pode grifar e marcar aquele texto que te chamar a atenção. E compartilhe com outra pessoa aquilo que você leu, a maneira como o Senhor falou ao teu coração. Fica aí a todos o nosso incentivo e o desejo de que você possa, conhecendo um pouquinho mais da Bíblia, se apaixonar por este livro. Fica o nosso convite para que você esteja conosco no próximo domingo pela manhã, participando da nossa próxima aula a respeito da Bíblia, a Palavra de Deus. Temos várias informações para passar a cada um de vocês. Que Deus os abençoe e tenham todos um domingo abençoado no nome de Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor.